Fiel, que noite foi essa? Daquelas que explicam por que acompanhar o Corinthians nunca é simples, nunca é morno e jamais é previsível. O Timão está na final da Copa do Brasil e o roteiro dessa classificação passa muito menos por estatísticas frias e muito mais por sentimento, superação e personagens que cresceram quando o jogo mais exigiu. Foi um confronto que começou desconfortável, com o Corinthians abaixo do que costuma entregar em intensidade, permitindo que o adversário tivesse mais a bola e controlasse o ritmo durante boa parte do primeiro tempo. A vantagem construída fora de casa existia, mas não trazia tranquilidade, porque do outro lado havia um time organizado, competitivo e que sabia exatamente o que precisava fazer para recolocar a eliminatória em aberto. A pressão foi aumentando aos poucos, e quando o gol saiu ainda na etapa inicial, ficou claro que a noite seria longa. Aquele gol não apenas igualou o confronto, como mexeu com o psicológico do time e da arquibancada. O Corinthians parecia administrar, mas na prática estava sendo empurrado para trás, com dificuldade para encaixar a marcação e sair jogando com qualidade. Mesmo assim, um nome já começava a se destacar de forma silenciosa. Hugo Souza aparecia sempre que era exigido, com defesas firmes, sem espalhafato, passando a sensação de segurança num momento em que o time precisava, antes de tudo, não perder o controle emocional da partida. No segundo tempo, o cenário ficou ainda mais delicado. O Corinthians precisou se expor mais, avançar linhas e assumir riscos, e isso abriu exatamente os espaços que o adversário gosta de atacar. O segundo gol sofrido foi um golpe duro porque naquele instante a vaga estava escapando pelos dedos. Mas é aí que o jogo muda de figura e passa a ser decidido muito mais por coragem do que por organização perfeita. As mudanças feitas à beira do campo alteraram completamente a dinâmica da partida. O meio passou a ter mais qualidade com a bola, mais personalidade para pedir o jogo e mais ousadia para arriscar passes verticais e finalizações de fora da área. Com a bola circulando melhor, o Corinthians empurrou o adversário para trás e transformou o jogo num ataque contra a defesa. O lado esquerdo virou um corredor de insistência e agressividade, com chegadas constantes à linha de fundo, cruzamentos e segundas bolas recuperadas. O gol que recolocou o Timão na partida veio dessa pressão incessante, num lance de pura vontade, daqueles em que a bola parece procurar quem mais acredita. A Neoquímica Arena entrou de vez no jogo e o time respondeu, criando chances suficientes para resolver a classificação ainda no tempo normal. Teve bola na trave, teve defesa difícil, teve finalização bloqueada em cima da linha, numa sequência de lances que fez o relógio andar mais devagar. Quando o apito final levou a decisão para as penalidades, o clima era de tensão absoluta. De um lado, um goleiro extremamente identificado com a história recente do clube, acostumado a decidir disputas desse tipo. Do outro, um goleiro que chegou cercado de desconfiança, carregando rótulos e dúvidas, mas que construiu sua trajetória recente justamente em jogos grandes. Hugo Souza caminhou para o gol com uma tranquilidade que dizia muito sobre o que ele representa hoje. Não era apenas uma disputa de pênaltis, era um teste de personalidade, de legado e de confiança. As cobranças começaram e a responsabilidade foi se acumulando a cada chute convertido. Quando veio a defesa no momento mais crítico, o estádio explodiu como se fosse um gol. Aquela intervenção mudou tudo. Não foi apenas pegar um pênalti, foi afirmar, diante de todos, que o Corinthians tinha um novo guardião pronto para assumir o peso da camisa. A partir dali, cada cobrança do Timão parecia carregada de uma confiança diferente,
como se o time soubesse que havia alguém lá atrás capaz de resolver. A sequência seguiu dramática, com mais uma defesa decisiva e cobranças executadas com frieza impressionante por jogadores jovens e experientes. A batida final que confirmou a classificação sintetizou tudo o que foi esse jogo. Personalidade, coragem e uma calma que não combina com a idade de quem assumiu tamanha responsabilidade. O Corinthians estava de volta a uma decisão de Copa do Brasil, construindo uma história que não se explica apenas pela técnica, mas pela capacidade de suportar pressão e transformar dificuldade em combustível. Essa classificação também escancara algo que muitas vezes tentam ignorar. O Corinthians pode atravessar fases difíceis, pode oscilar, pode ser contestado, mas em jogos grandes de mata-mata, a camisa pesa. Pesa porque o time entende o ambiente, porque sabe sofrer e porque encontra protagonistas improváveis nos momentos mais críticos. Hugo Souza simboliza isso como poucos. Um goleiro que chegou sem status. Assumiu a posição com naturalidade e hoje é sinônimo de confiança em decisões. Não se trata de comparação ou de apagar o passado, mas de reconhecer que ciclos se renovam e que a história continua sendo escrita por quem tem coragem de assumir o manto. Agora, o Timão olha para frente, sabendo que estará diante de mais 2 jogos gigantescos contra um adversário tradicional, em um palco que exige grandeza. O caminho até aqui foi tortuoso, emocionalmente desgastante e tecnicamente imperfeito, mas absolutamente fiel à essência do Corinthians. Um time que cai, levanta, apanha, reage e segue em frente, sempre empurrado por uma torcida que não aceita menos do que entrega total em campo. A final está aí. E tudo o que foi vivido nessa semifinal serve como aviso de que o Corinthians chega vivo, cascudo e pronto para mais uma batalha histórica. Quando a poeira baixa e a emoção começa a dar lugar à análise, o que fica claro é que essa classificação não nasceu de um único lance, mas de uma sequência de decisões. Leituras e respostas que o Corinthians foi obrigado a dar dentro de um cenário extremamente adverso. O time começou a semifinal sabendo que enfrentaria um adversário intenso, bem treinado e acostumado a competir em alto nível, e talvez por isso tenha tentado controlar o jogo de forma mais cautelosa no início. O problema é que, em mata-mata, qualquer hesitação costuma ser castigada, e foi exatamente isso que aconteceu nos primeiros minutos, quando o Corinthians não conseguiu encaixar sua marcação e sofreu para manter a posse da bola no campo ofensivo. O intervalo chegou como um alívio momentâneo, mas também como um alerta. Era evidente que o Corinthians precisava mudar o comportamento, acelerar a circulação da bola e assumir mais riscos, mesmo que isso significasse se expor defensivamente. A entrada de jogadores com maior capacidade de construção transformou o meio de campo e deu ao time algo que havia faltado até então, que era personalidade para comandar o jogo. A partir desse momento, o Corinthians passou a jogar com mais presença no campo de ataque, empurrando o adversário para trás e obrigando a defesa a se reorganizar a cada investida. O crescimento coletivo trouxe à tona atuações individuais que merecem ser destacadas pelo impacto direto no andamento da partida. A recomposição defensiva ganhou mais equilíbrio. O meio passou a oferecer linhas de passe mais claras e o ataque começou a receber a bola em condições melhores para finalizar. A insistência pelo lado esquerdo não foi aleatória, mas fruto de uma leitura clara de onde o adversário apresentava mais espaço. E essa insistência foi fundamental para criar o volume necessário para recolocar o Corinthians na disputa.
Mesmo com o segundo gol sofrido, que poderia ter quebrado emocionalmente qualquer equipe, a resposta do Corinthians foi imediata e madura. O time não se desorganizou, não se perdeu em cruzamentos desesperados e manteve a proposta de jogo, acreditando que o gol sairia naturalmente se a pressão fosse sustentada. Essa postura diz muito sobre a mentalidade construída nos últimos meses. Uma mentalidade que prioriza resiliência e confiança, mesmo quando o cenário é desfavorável. O empate não veio no tempo normal, mas as chances criadas deixaram claro que o Corinthians estava mais perto de decidir a vaga do que o adversário. E quando o jogo caminhou para as penalidades, o aspecto psicológico passou a ser tão ou mais importante do que a técnica. Cada jogador que caminhava até a marca da cal carregava não apenas a responsabilidade daquele chute, mas o peso de uma história recente marcada por altos e baixos, cobranças externas e desconfiança. Nesse contexto, a figura de Hugo Souza cresce ainda mais. Não apenas pelas defesas decisivas, mas pela forma como ele conduziu o momento. Postura, leitura dos batedores, confiança transmitida ao grupo. Tudo isso fez diferença. Um goleiro que entende o tamanho do clube e o impacto que uma defesa pode ter não apenas no placar, mas na alma de um time inteiro. As defesas não foram fruto do acaso, mas de preparação, estudo e coragem para escolher um canto e sustentar a decisão até o último segundo. Do outro lado, as cobranças do Corinthians mostraram um nível de frieza que costuma ser exigido apenas de jogadores muito experientes. A forma como os batedores se comportaram, sem pressa, sem gestos exagerados, revela um grupo que assimilou a pressão e a transformou em concentração. Cada pênalti convertido aumentava a sensação de que o desfecho seria favorável, mesmo diante de um cenário historicamente desafiador. Essa classificação também provoca uma reflexão sobre a forma como o Corinthians vem sendo analisado de fora para dentro. Existe uma tentativa constante de reduzir grandes feitos a lances isolados, ignorando o contexto, o volume de jogo, a capacidade de reação e o peso emocional de decisões como essa. O que aconteceu nessa semifinal foi futebol em sua essência mais crua, onde estratégia, erro, acerto, nervosismo e talento se misturam de forma inseparável. O Corinthians não chegou à final por acaso. Chegou porque soube competir, porque resistiu quando foi pressionado e porque encontrou soluções dentro do próprio elenco. Chegou porque teve jogadores dispostos a assumir responsabilidades e porque contou com uma torcida que empurrou o time do primeiro ao último minuto, criando um ambiente que poucos clubes conseguem sustentar em noites decisivas. O caminho até a final também reforça a ideia de que torneios de mata-mata exigem características específicas. Não basta jogar bonito ou ter mais posse de bola. É preciso saber sofrer, entender o tempo do jogo e, principalmente, estar preparado para decidir nos detalhes. O Corinthians mostrou exatamente isso ao longo dessa campanha, superando adversários difíceis e crescendo nos momentos em que foi mais cobrado. Agora, com a vaga assegurada, o discurso muda naturalmente. A confiança aumenta, o ambiente se fortalece e a percepção externa começa a se ajustar. O Corinthians entra em uma final carregando cicatrizes, aprendizados e uma convicção que não se constrói em uma semana, mas ao longo de jogos como esse. Jogos que testam limites, expõem fragilidades e, ao mesmo tempo, revelam forças que muitas vezes estavam escondidas até o momento da necessidade. Esse tipo de jogo também ajuda a redefinir hierarquias internas e consolidar lideranças que talvez não fossem tão óbvias no início da temporada.
Jogadores que passaram por momentos de oscilação agora aparecem como pilares de confiança, seja pela entrega física, seja pela capacidade de decidir sob pressão. O Corinthians saiu dessa semifinal mais forte mentalmente, com um elenco que entende melhor suas próprias virtudes e limitações. Isso é algo que não se treina apenas no dia a dia, mas se constrói em noites como essa, quando errar significa ficar pelo caminho e acertar significa escrever história. Outro ponto que merece atenção é a leitura estratégica ao longo do confronto. Mesmo com dificuldades iniciais, o time soube identificar onde poderia machucar o adversário e insistiu nisso até o limite. Não foi um futebol de enfeite, nem de controle absoluto, mas um futebol competitivo, ajustado à realidade do confronto. O Corinthians aceitou o caos quando foi necessário, mas também soube organizar esse caos a seu favor, alternando momentos de pressão intensa com outros de paciência na circulação da bola, esperando o erro do outro lado para acelerar. Tudo isso reforça a percepção de que o Corinthians chega à decisão com um repertório emocional muito amplo. Já sofreu, já reagiu, já decidiu em casa e fora, já venceu no detalhe e também na imposição. A semifinal serviu como um espelho do que esse time é hoje, imperfeito em vários aspectos, mas extremamente difícil de ser abatido quando encontra um objetivo claro pela frente. E é exatamente esse tipo de construção que transforma campanhas em algo maior do que simples resultados. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Parque São Jorge amanheceu diferente, com aquele ar de conversa atravessada nos corredores, celulares vibrando mais do que o normal e um sorriso difícil de disfarçar em quem acompanha o clube de perto. O nome que circula de boca em boca é um velho conhecido da torcida e, ao mesmo tempo, uma novidade que reacende expectativas. Roger Guedes estaria chegando ao Corinthians com um contrato de 3 anos. Ainda tratado nos bastidores como rumor, o assunto já domina rodas de conversa, programas esportivos e grupos de mensagem, como se fosse impossível segurar o entusiasmo. A possível chegada do atacante mexe com a memória recente do torcedor, que lembra de atuações decisivas, gols importantes e, principalmente, de um jogador que sabe lidar com pressão. Internamente, o comentário é de que a diretoria enxergou no negócio mais do que uma simples contratação. A ideia seria trazer alguém capaz de mudar o ambiente, elevar o nível de competitividade e devolver ao ataque corintiano uma dose de protagonismo que anda em falta. 3 anos de vínculo indicariam confiança mútua e um projeto pensado para além do impacto imediato. Entre funcionários do clube, o burburinho é de que o acerto foi conduzido com discrição, justamente para evitar ruídos externos. Ainda assim, a notícia escapou e ganhou corpo. Há quem diga que o elenco recebeu a informação com entusiasmo, enxergando em Roger Guedes uma referência técnica e emocional dentro de campo. Outros preferem cautela, lembrando que o futebol é imprevisível e que expectativas altas costumam cobrar seu preço. Nas arquibancadas, mesmo antes de qualquer confirmação oficial, o nome já aparece em cantos improvisados e em comentários carregados de esperança. O torcedor imagina novas jogadas, gols decisivos e uma identificação que parece nunca ter se perdido completamente. Se o rumor se confirmar, o Corinthians pode estar prestes a iniciar um novo capítulo, daqueles que começam em silêncio, crescem em cochichos e, de repente, dominam o noticiário como se sempre estivessem destinados a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!